é importante saber, mas tem termo jurídico, tem questões aqui que pode ficar um pouquinho na dúvida e vocês me parem para perguntar. Não sou especialista em nada jurídico, não, mas já li bastante sobre esse tal de LGPD, porque envolve site, loja virtual, tudo que está na internet que coleta dados. E aí, já para começar, coletar dados, que é a questão principal, que a gente vai falar de formulários e LGPD. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei brasileira de 2018 que regula o que uma pessoa que vai acessar um site, uma loja virtual, preenche os dados dela, o que o dono desse site, ou quem está vendo esses dados, quem está mantendo esses dados, né, tem acesso aos dados que a pessoinha preencheu, o que essa pessoa vai fazer com esses dados. Então, tipo assim, vou fazer uma compra na internet, numa loja virtual. Aí, para comprar qualquer produto, eu preciso falar meu nome completo, endereço, e-mail, telefone, e os dados do cartão de crédito, né, de pagamento, de boleto, o que for. Mas os dados pessoais, nome, e-mail, telefone, data de nascimento, gênero, sexo, idade, endereço eu falei, e-mail, telefone, acho que eu falei também, dados pessoais. Eles passam a ser regulamentados, passam a ser regulados, geridos por essa LGPD. E aí, quem tem acesso aos dados, então eu sou o dono da loja virtual que a pessoinha foi lá e comprou na minha loja virtual. E a pessoinha deixou lá o nome, o endereço, telefone e os dados pessoais dela. Eu, que estou recebendo esses dados, estou vendo esses dados, estou tendo acesso a eles, tenho responsabilidade em manter esses dados e eles não serem vazados, né, para a internet, eu não colocar essa informação em algum lugar público, eu não fazer um mau uso desse dado, por exemplo, a pessoa comprou na minha loja, beleza, esse exemplo. Eu peguei lá o e-mail dessa pessoa, o telefone, e passei, vendi esse e-mail, emprestei, dei esse e-mail para qualquer outra pessoa. Vendi esse e-mail na internet, numa lista da internet. Isso é irregular, isso está errado, se eu que estou mantendo a loja, que criei a loja, que eu sou dono da loja, se eu não falei com a pessoinha que preencheu lá os dados dela, eu poderia fazer isso. Então, tipo assim, a gente que vai construir site, loja virtual, a gente tem que informar e deixar claro para o dono do site, para quem vai ter acesso a esses dados pessoais das pessoas que estão acessando, que ele tem responsabilidade em relação a manter esses dados e a não vender esses dados e a, né, não fazer mau uso desses dados. E perdi o fio da meada. A nossa responsabilidade enquanto a gente faz o site é talvez de instruir, de explicar ou de direcionar, olha, você tem que ler sobre a LGPD. A gente não tem responsabilidade em relação a manter os dados, porque o site, ele, quando a gente faz, hospeda, que é uma das coisas que a gente falou, ou quando tem a loja virtual, por exemplo, na Nuvem Shop, que é um dos assuntos que a gente vai ver numa das próximas aulas, loja virtual, a gente que faz o site, não somos nós que estamos mantendo a hospedagem ou os dados daquelas pessoas que estão preenchendo o site. Vamos voltar lá na questão de hospedagem. Criei um site, preciso de uma hospedagem. A hospedagem, por exemplo, é HostGator. Beleza. Eu que estou criando o site, só estou configurando para a hospedagem estar lá na HostGator. O que uma pessoinha que acessar o site daquele cliente que comprou da gente, preencher os dados dele vão estar salvos na hospedagem da HostGator. Se a gente não tem acesso a esses dados, a gente não tem responsabilidade nenhuma em relação ao LGPD, em relação a essa questão jurídica da tratativa do cliente com as pessoas que acessam o site dele. Mas se a gente tem acesso aos dados,
também temos responsabilidade, corresponsabilidade em relação a esses dados, a manutenção deles. Então, por exemplo, e aí que entra o que a gente tem que ficar preocupado. Eu faço a hospedagem dos sites, beleza. Eu tenho que manter backup, que é salvar os dados lá, né, que estão salvos lá na hospedagem. Tem que salvar em algum outro lugar, que é um backup, para, né, se perder, se for feito um ataque, né, de vírus, de hacker, qualquer coisa, eu tenho uma cópia desses dados, porque eu preciso manter integridade dos dados, eu preciso manter esses dados disponíveis quando alguém precisar deles. Por exemplo, né, a pessoinha que comprou lá na loja virtual, ela pode querer ter acesso a esses dados em algum momento e pedir a exclusão desses dados, ou uma alteração dos dados. Meu e-mail não é mais esse, agora é esse outro. Então, se a gente que está construindo o site ou loja virtual, se a gente tem acesso aos dados por qualquer motivo, eu tenho acesso à hospedagem do meu cliente. Então você é corresponsável em relação a qualquer problema que dê na LGPD. Ou, não precisa dar problema. A pessoa que está acessando o site, daquele cliente que você criou o site dele lá, a pessoa que está acessando o site, ela quer a exclusão dos dados. Isso não é um problema. Isso não é uma questão. Isso é simplesmente, ele tem direito, né? O dono dos dados, o Anderson, que preencheu os dados lá para fazer a compra, ele tem direito de pedir para aquele site, para aquela loja virtual, excluir os dados dele. Então, isso não é um problema. Mas, se o criador do site tem acesso aos dados, ele tem corresponsabilidade em relação a essa tratativa de excluir os dados. Mas o criador de site delegou essa tratativa, deu uma funcionalidade, entregou lá para o cliente, para o dono do site, essa funcionalidade de excluir os dados. Beleza. Tem acesso aos dados ainda? Tem corresponsabilidade. Não tem mais acesso aos dados, eu troquei a senha, só o cliente que tem acesso à senha, então, responsabilidade exclusiva do cliente que tem acesso aos dados. Então, por isso que é importante. Então, voltando ao começo, falei da importância, do porquê que a gente tem que estar preocupado com isso, mas a LGPD é isso, Lei Geral de Proteção de Dados, é em relação aos dados de qualquer pessoa que está acessando um site, uma loja virtual, que tem que saber quais dados que estão sendo pedidos, ela vai ver, né? Ela vai preencher algum formulário, ela vai preencher alguma coisa lá, e vai ver quais dados estão sendo pedidos. Qual que vai ser o uso, quais vão ser os usos desses dados? Então o dono daquele site, ele só vai ter acesso aos dados para entrar em contato com a pessoinha, para entregar o produto para a pessoa. Beleza, esse é um uso. Mas tem outro uso, que, por exemplo, é fazer campanha de e-mail marketing. Então, ele vai pegar os e-mails todos da base dele e vai mandar e-mail marketing para tentar vender um novo produto para essas pessoas que se cadastraram no site. O dono do site, ele vai pegar esses dados e passar para um parceiro dele, de uma outra empresa, de um outro negócio, qualquer outra pessoa, para essa pessoa até fazer a tratativa dela lá, seja o que for, vender os produtos dela, entrar em contato, o que for. Isso também é um uso possível. Essas informações de quais usos vão ser, então, quais dados é a primeira coisa, quais usos dos dados. Isso tem que estar escrito e tem que estar explícito para a pessoa que está preenchendo os dados. Então, se eu estou fazendo qualquer coisa no site, está pedindo lá meus dados, enquanto eu estou preenchendo, em algum momento, eu tenho que saber quais dados, quais vão ser os usos. Eu não concordo que você possa vender os meus dados. Então você não usa o site. Eu não concordo que você entre em contato comigo para fazer campanha de e-mail marketing. Beleza. Ou você não usa o site, ou você usa, deixando explícito que você não concorda com essa questão. Vou mostrar um exemplo. Compartilhar minha tela. Até aqui, muito difícil, esquisito, mais ou menos. Deu para entender certinho? Tá. Vamos ver se minha tela abre. Beleza, minha tela aqui. Então aqui tem várias coisas em relação ao LGPD que eu vou falando devagarinho. Isso que eu estou comentando de quais os usos, aqui está quais dados que estão sendo pedidos. Então esse é meu site, aqui eu estou pedindo nome, sobrenome, tanto de dado. Aqui, quais dados? Quais vão ser os usos? Aqui,
tem uma caixinha para eu, que estou preenchendo, marcar se eu concordo em receber outras comunicações da Draco. Ou, eu concordo em permitir que a Draco armazene e processe meus dados pessoais. Então, aqui são caixinhas que eu explicitamente estou falando, concordo ou não concordo, então eu não preencho. Entretanto, tem algumas coisas que, para o negócio funcionar, são obrigatórios. Então, por exemplo, isso aqui é o formulário de cadastro de novo cliente aqui para a agência. Então, pede um tanto de dado. Alguns obrigatórios, alguns não. Tá. Se eu não concordar em permitir que a Draco armazene e processe meus dados pessoais, eu não consigo, aqui, ó, preencha esse campo obrigatório. Eu não consigo enviar esse formulário. Por quê? Porque esses dados que estão sendo pedidos e essa concordância, essa aprovação, faz parte do negócio. Se não tiver essa aprovação, não tem registro, não tem cadastro dos dados. Se eu não concordar que armazene e processe meus dados, não estou concordando em informar esses dados, praticamente. Então, isso aqui é obrigatório por causa disso. Agora, entrar em contato para fazer outras comunicações de marketing, de vendas, de qualquer coisa, aqui está opcional, não é obrigatório. Mas isso aqui é só um exemplo. Eu, dono do site, que falei com o meu desenvolvedor do site, que no caso sou eu mesmo, que tem essas obrigações aqui e aqui não. Então, tá. Então, quais dados, quais os usos? Se, por exemplo, o dado que você preencher nesse site, eu vou vender ele na internet, eu vou repassar ele para o meu parceiro de negócio, eu vou fazer qualquer outra coisa com ele, eu vou panfletar na rua. Ou vai estar explícito aqui, ou eu tenho a tal da política de privacidade. Então, vou abrir aqui ela. Não dá para ver. Vou abrir de outro jeito. Política de privacidade, está escondidinho aqui, mas é isso. É uma das coisas que são necessárias para a LGPD, para o site, a loja virtual estar ok com a LGPD. Por quê? Porque aqui eu falo quais dados pessoais coletamos e por quê. Então, tem coisa para caramba, é textão mesmo, que é quase que um contrato jurídico. De certa forma, é. Como utilizamos seus dados? Então, eu estou falando que cadê? É para serviço ao cliente, esses dados são usados para fazer um serviço ao cliente, para atender o cliente, para atender pedido, né, para entregar a solução, para concursos e comunicações direcionadas. Então, tem mais um tanto de coisa aqui, esse é um bom exemplo, se alguém quiser um exemplo de política de privacidade, esse é um bom exemplo, que fala sobre cookies, uso de WhatsApp, por quanto tempo são armazenados os dados, então tem bastante coisa aqui, e uma das coisas importantes, está um pouquinho aqui mais para baixo, quem que é o encarregado pela proteção dos dados nessa empresa, nessa agência. Toda empresa, segundo a LGPD, tem que ter um encarregado pela proteção dos dados. Por quê? Se eu que estou acessando o site, a loja, tiver qualquer problema ou quiser qualquer esclarecimento, tirar qualquer dúvida com relação à LGPD, com relação aos dados, eu sei com quem que eu vou falar. Então, eu vou falar com essa pessoa, que é o encarregado, e aqui está o e-mail dela, o telefone, o endereço da casa dela, o que for, a forma como for mais interessante para entrar em contato. Beleza, então isso aqui é uma ferramenta necessária, que é a tal da política de privacidade. Praticamente, quando a gente faz, todo site que a gente faz, toda loja que a gente faz, loja virtual, a gente cria uma política de privacidade e o cliente, né, o dono do site, ele lê, concorda, aprova, escreve, redige a política de privacidade que for. Mas tem ferramenta que gera uma política de privacidade mais ou menos genérica. Beleza. Outra ferramenta da LGPD é esse tal dessa coisinha que está aparecendo aqui, que é da política de cookies. Cookies. Dá para ler? Dá para ler. Tá pequenininho. Cookies. Cookies quando eu, usuário da internet, do site aqui, estou mexendo no site, estou preenchendo informações, estou navegando entre páginas, estou ficando parado lendo um texto, estou clicando numa imagem, estou fazendo qualquer coisa, estou tendo interações com o site. Essa interação, esses dados que eu preencho, a maneira como eu navego no site, pode estar sendo salva para analisar se,
as pessoas param muito para ler esse texto aqui, mas nessa imagem aqui, elas quase nunca clicam. Esse vídeo quase nunca roda, né? A pessoa não vê o vídeo. Essa página é muito acessada. Isso pode ser salvo, essas informações todas que eu acabei de falar, podem ser salvas com esse tal de cookies. Então, se está salvando alguma coisa, mesmo que sejam essas interações, eu preciso informar, né, o que é feito, e aqui, no caso, eu estou pedindo à pessoa a permissão dela para eu salvar, ok? Ou não salvar, recusar. A gente, quando está desenvolvendo o site, também cria isso. Criou a política de privacidade, também cria essa política de cookies. E mais do que isso, não é só um textinho. A gente cria o cookie, a forma como vai salvar essas interações. Então, por exemplo, eu desenvolvedor do site, ou eu dono do site, quero que o meu site, toda vez que alguém vê uma imagem, uma foto, eu quero contar quanto tempo que a pessoa está parada naquele pedacinho da tela. É possível, né? A gente já falou um pouquinho de programação. Então, essa informação, quanto tempo que uma pessoa está parada naquela imagem, naquela seção, naquele texto, está clicando em determinada coisa, está selecionando não sei o quê, está navegando entre páginas. Eu estou salvando em cookie. Então, eu crio uma programação, código mesmo, para salvar aquela interação, aquilo, num cookie. E por causa disso, porque eu estou salvando dados, né, informações, registros, eu tenho que ter uma política falando que o que eu salvo, por que eu salvo, e pedindo a permissão da pessoa. Beleza até aqui? Mais complicado um pouco, né? E se eu não fizer nada disso? Deixa eu voltar lá no formulário. Se eu não colocar essas caixinhas perguntando, pedindo a concordância da pessoa em relação a processar e armazenar dados. Processar dados, armazenar, é salvar em algum lugar. Processar dados é do tipo, você me falou a sua data de nascimento, eu processei o dado e descobri a sua idade. Não é uma coisa difícil, né? Mas é programação, isso é processamento, né? De certa forma, isso é processamento de dados. Você me falou o seu CEP, eu processei o dado e descobri todo o endereço. Então, isso é processar dados. Então, se eu não fizer nada, eu, programador do site, desenvolvedor do site, ou eu, dono do site, não fizer nada disso, não tem essas caixinhas, não tenho os cookies, não tenho a política de privacidade, eu estou incorrendo, correndo o risco de infringir, não, eu estou infringindo a LGPD. Eu estou correndo o risco de levar uma multa. Multa mesmo existe não é uma comissão, não. Fugiu o nome do que é. Fugiu mesmo. Tipo uma comissão, tipo um tanto de pessoas que ficam avaliando sobre empresas, sites, negócios que infringem a LGPD, analisam isso. Fui lá no site, realmente você não tem a política de privacidade. E impõe multa para essa empresa. De alguns reais ou de alguns milhares, milhões de reais. Depende do porte da empresa, depende do dano que aquilo, né, está causando. Causando dano mínimo. Então deve ser uma multa pequenininha. Alguma coisa nesse sentido. Então, posso deixar de fazer tudo isso que eu acabei de falar? Posso deixar de fazer tudo isso que eu acabei de falar. Porém, estou correndo o risco de levar uma multa porque eu estou infringindo uma lei. É lei mesmo. Não é firula adendo, não. É necessário. É vital. Então, toda vez que eu crio um formulário e peço dados, eu tenho que ter tudo isso que eu acabei de falar e tem mais coisas. A LGPD tem um tanto de ferramentas necessárias para validar, para confirmar que os dados estão sendo protegidos, seguros. Por exemplo, preenchi os dados. O Anderson foi lá e preencheu essas informações aqui. Até então está tudo certinho. Por quê? Tem política de privacidade, tem a política de cookies, tem as caixinhas aqui para marcar se pode ou não, se quer ou não e tal. Mas o que o Anderson preencheu, uma semana depois, sumiu. Sumiu porque, sei lá, a hospedagem do cliente lá, do site,
morreu, explodiu, teve um ataque hacker e aqueles dados foram expostos na internet, foram vendidos, foram, sei lá, qualquer coisa desse tipo. O dono do site e, eventualmente, o desenvolvedor do site tem responsabilidade nisso, porque ele deveria ter, ele tem a obrigação, deveria ter protegido os dados para não acontecer uma coisa dessa, de o dado sumiu, o dado foi exposto. Então, aí, de novo, tem multa. Pois, semana retrasada, se não me falha a memória, o Google me mandou uma mensagem, um e-mail mesmo, falando que algumas contas, algumas centenas ou milhares de contas foram expostas na internet e pedindo para rever as senhas para confirmar que estava tudo seguro e, eventualmente, mudar as senhas para não ter problema. Porque quando é assim, não sei se vocês já viram algum caso desse. Uma lista de contas de e-mails e senhas de pessoas foram expostas na internet, foram vendidas na internet, estão lá disponíveis para quem quiser acessar. Senha mesmo, de e-mail, de banco, de qualquer coisa. E isso, né, é uma infração LGPD e é um risco muito grande, porque se for, por exemplo, de banco ou mesmo de e-mail, pode ter um probleminha ali por causa dessa exposição de senhas. E isso aconteceu umas 2 semaninhas atrás que o Google mandou mensagem. Mas o que tem sobre LGPD? Então, tudo isso que eu estou falando, o desenvolvedor de site, o desenvolvedor de loja virtual tem que estar ciente, porque vai ter que fazer isso. Não é o cliente, dono da padaria, que está te pedindo o site, que vai saber tudo sobre a LGPD. Tá bom que nem a gente, desenvolvedor de site, não sabe tudo, mas sabe o básico e vai procurando mais informações para ter isso no site do cliente. Porque senão, de certa forma, a gente é corresponsável pela manutenção dos dados, e se fez um serviço meia boca, isso pode gerar uma multa e uma dor de cabeça muito grande. Tem mais coisas em relação ao LGPD, mas aí eu acho que fica muito juridiquês, não sei se precisa chegar nesse nível, mas disso aqui que eu comentei, tá ok, muito difícil, nem tanto. Essa parte tá ok. Deu pra entender. Beleza. Então tá. Então, quando a gente for fazer um site, a gente vai preocupar com isso também. Beleza. Então, fechamos. Se não tiver mais nada, quinta-feira, deixa eu só parar a gravação aqui.